Olá! O que afinal define a responsabilidade de um farmacêutico? Será que são apenas as regras escritas num documento? Pois bem, nesta análise nós vamos mergulhar fundo no Código de Ética Farmacêutica do Brasil para entender justamente isso, a filosofia por trás da norma, os dilemas da prática real e o futuro de uma profissão que vive em constante transformação. Para a gente conseguir fazer essa análise de forma completa, nosso percurso vai ser bem estruturado. A gente começa nas raízes filosóficas da ética, para depois entender a ideia do pacto com a sociedade. Em seguida, vamos dissecar os princípios do código em si, encarar os desafios do balcão da farmácia e, por fim, olhar para o horizonte, para os dilemas que o futuro já está nos trazendo. E essa citação do professor Álvaro Valles ela é perfeita para começar a nossa conversa, porque ela já nos diz que ética não é um manual de instruções, não é um simples checklist de pode ou não pode. É, na verdade, uma reflexão contínua. É um exercício constante de responsabilidade que vai muito, mas muito além de um conjunto de regras. Então, se a ética não é só seguir regras, o que ela é? Essa é a grande questão. E para respondê-la, a gente precisa ir mais fundo, precisa escavar os seus fundamentos filosóficos. É o que faremos agora nesta primeira parte, explorando a verdadeira essência da responsabilidade profissional. Uma essência que, como vamos ver, transcende a mera obediência. E uma pista fundamental está na própria origem da palavra ética. Ela vem do grego ethos, que significava morada, habitat. Pense nisso. A ética não é uma cerca externa que limita a gente. Ela é a própria casa, o ambiente, o espaço onde a conduta profissional acontece e faz sentido. Ela é a base da ação e não apenas um freio. E isso nos leva a uma distinção que é absolutamente crucial. Ética não é a mesma coisa que lei. A lei ela é impositiva, externa. Ela define o piso, sabe? O mínimo aceitável para garantir a segurança de todo mundo. Já a ética, ela é reflexiva, ela é um convite. Ela nos chama a mirar no teto, a buscar a excelência, não por medo da punição, mas por um senso interno de responsabilidade. Ok, mas essa responsabilidade interna, essa bússola moral, ela não existe no vácuo, certo? Ela é a base de um pacto, de uma promessa que é feita à sociedade. E é exatamente isso que a gente vai analisar agora. Como essa promessa de confiança se torna algo formal, que sustenta toda a profissão farmacêutica. A bioética usa um termo específico para isso, uma relação covenantal, ou seja, uma aliança. Veja bem, não se trata de uma simples transação comercial. A sociedade, de um lado, confia ao farmacêutico um conhecimento complexo e o poder sobre substâncias potentes. Em troca, o profissional faz uma promessa solene. O bem-estar de quem está do outro lado do balcão será sempre a prioridade máxima. O código de ética, então, nada mais é do que a formalização dessa promessa. E essa aliança não é algo abstrato. Ela se sustenta em pilares bem concretos, como a gente vê aqui. A aliança é o compromisso moral, a autonomia é o respeito à decisão do paciente, a beneficência é agir ativamente para o bem, a integridade é a honestidade total e a justiça social é ter essa visão do todo. São esses pilares que, juntos, tecem a rede de confiança que liga o profissional à sociedade. Pois bem, com essa base filosófica e social bem estabelecida, agora sim a gente pode mergulhar no texto do código. Mas, e isso é muito importante, não vamos olhar para ele como um documento estático, congelado no tempo. A gente precisa analisá-lo como um organismo vivo, que evoluiu e se adaptou junto com a profissão e com a própria sociedade. E logo de cara, no preâmbulo, o código já estabelece uma identidade muito poderosa. Ele afirma que o farmacêutico é, antes de tudo, um profissional da saúde. E sua missão é a salvaguarda da saúde pública. Percebe o peso disso? Essa não é uma declaração qualquer. É a declaração de propósito que vai guiar todos os artigos que vêm depois. E essa evolução não é só um discurso. Ela é concreta. Olhe só essa comparação. Em 2004, a responsabilidade era com o ser humano e o meio ambiente. Já em 2022, o escopo se expande de uma forma radical. Agora inclui os demais seres vivos e, fundamental, a responsabilidade social. Isso não é um mero ajuste de texto, é uma redefinição profunda do papel ético do farmacêutico na sociedade. A versão mais recente do código também consolida uma outra mudança crucial: o fortalecimento da autonomia profissional. A capacidade de prescrever, de decidir sobre a dispensação, até mesmo de se recusar a fornecer, isso não são apenas novas tarefas. Elas são a materialização de um profissional que está se movendo de um papel puramente comercial para um papel focado no cuidado clínico. Contudo,
Tudo isso que vimos é muito bonito no papel, certo? Mas é na realidade do dia a dia que o código encontra seu verdadeiro teste de fogo. Como esse ideal normativo sobrevive às pressões diárias? Bom, agora a gente sai do texto da lei para entrar no campo de batalha da prática profissional. E é exatamente nesse contexto de tensão que surge um conceito fundamental, o de atenção farmacêutica. Ela é, na essência, a filosofia prática que tenta materializar os princípios do código. A ideia é justamente resgatar o papel social da profissão, colocar o paciente e o resultado do tratamento no centro de tudo, reconstruindo aquela relação de confiança. E essa colisão entre o ideal do código e a realidade do mercado se cristaliza nesta pergunta. É uma pergunta difícil, que está no epicentro do dilema ético na farmácia comunitária. Quando a pressão comercial leva a uma decisão clínica que acaba prejudicando o paciente, a responsabilidade é de quem? A resposta, como se pode imaginar, não é nada simples. E a resposta não é simples, porque os obstáculos são muito reais e muitas vezes sistêmicos. A pressão por vendas, que desvia o foco do cuidado. A ausência do profissional qualificado em muitos lugares. O diálogo sobre saúde sendo feito por pessoal sem treinamento. São essas as fissuras no sistema que desafiam a aplicação do código todos os dias. Diante desse cenário tão complexo, a pergunta que fica é: e agora? Qual é o caminho a seguir? Bom, é para isso que a gente vai olhar nesta nossa última parte, para os desafios que já estão no horizonte e para as adaptações que a ética farmacêutica vai precisar fazer no mundo em transformação acelerada. Se a gente olha para a história, fica muito claro que o código nunca esteve parado. Das diretrizes globais de 92 até a modernização de 2022, cada etapa foi uma resposta às necessidades do seu tempo. E o ponto mais importante que essa linha do tempo nos mostra é que essa jornada está longe de terminar. O futuro já está batendo na porta com desafios completamente novos. E essas novas fronteiras, elas já estão aqui. Como o código de ética vai guiar decisões que são apoiadas por inteligência artificial? Como garantir a privacidade de dados genéticos de um paciente? Como a profissão deve se posicionar diante de uma nova pandemia? Essas não são mais questões de ficção científica. São dilemas éticos urgentes que exigem reflexão para ontem. E assim toda a nossa análise nos traz esta questão final que talvez seja a mais importante de todas. O maior desafio, no fim das contas, não é só ter um código moderno e atualizado. O desafio é transformá-lo de uma norma em uma vocação. Como fazer com que a ética não seja só um conjunto de regras a seguir, mas a própria alma da profissão farmacêutica? A resposta para essa pergunta vai definir o futuro.